21, tá? Bom, então vamos lá. O iluminismo estava rolando solto no mundo todo, tá? Não podemos esquecer disso. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade saíram da França, saíram da Europa e alcançaram o mundo todo. Vão alcançar, inclusive, o Brasil aqui, tá? Essas ideias foram difundidas gerando movimentos pelo fim do pacto colonial, tá? O fim da exploração da colônia pelas suas metrópoles, de um contexto geral, tá, gente? Desde Brasil até a própria independência aqui das 13 colônias, tá? A Inglaterra acabou sendo alvo das suas próprias ideias, olha só, ela é a mãe do liberalismo econômico, né? E ela acaba sofrendo aí do próprio experimenta o próprio veneno. O movimento de independência das 13 colônias inaugurou a falência do antigo regime aqui na América, tá? Vai influenciar movimentos menores, como a nossa Inconfidência Mineira, né? Mas vai influenciar, de alguma forma, movimentos supremos, como a Revolução Francesa, tá? Bom, no século... Então vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí sobre todo o processo para chegar na independência, né? No século XVI, Portugal e Espanha eram as mais importantes potências marítimas, né? Eles eram os grandes países aí do mundo, né? E, obviamente, né, a preocupação mercantilista que eles tinham fez com que eles tivessem uma exploração do continente americano em busca de produtos tropicais e metais preciosos que fazia com que eles acumulassem capital, né? Os territórios que eles achavam menos importantes, né, menos interessantes, acabavam ficando obsoletos, né? E aí a Inglaterra, no século XII, ou no século XVII, a Inglaterra no século XVII vai fazer a colonização de alguns desses territórios. Um deles é o litoral aí banhado pelo Oceano Atlântico, que nós chamamos aí, né, da região das 13 colônias, tá? A formação das 13 colônias inglesas da América foi feita de uma forma diferente, né, dos interesses de Portugal e Espanha. Primeiro, né, a Inglaterra vivia uma situação política e religiosa bastante confusa, né? Havia muitas perseguições. Se o rei era católico, perseguia os protestantes. Se o rei era protestante, perseguia os católicos. E ficou uma confusão, né, danada durante muito tempo. Muitos puritanos, que era um ramo mais radical do protestantismo calvinista, acabaram fugindo. E fugiram para a América, para ficarem longe aí de perseguições e tal. Então eles foram para a América do Norte, lá, né, para a região das 13 colônias, com uma finalidade de se fixar num lugar, sem essa ideia de colonizar, mas para viver mesmo, né? Tipo, aqui é o meu lugar, eu vou viver aqui. Eles não tinham o pensamento de, eu vou lá, faço riqueza, faço dinheiro e depois eu volto para a Inglaterra, né? Eles precisavam ficar ali. Então, por essa razão, alguns imigrantes fundaram no norte dos Estados Unidos, próximo ao Canadá, um lugar que eles vão chamar de Nova Inglaterra. Essa região tinha um clima e um solo muito parecido com a Inglaterra, né? E aí possibilitou a eles o desenvolvimento de uma agricultura de subsistência, em que eles plantavam o que eles precisavam para sobreviver, né? Usavam mão de obra livre e assalariada, e o restante, o mínimo que sobrava, eles faziam um comércio, tá? Muito bem. Já no sul dessas 13 colônias, né, por conta de ser um clima mais tropical, então, essa daí que eu acabei de explicar para vocês fica caracterizada como uma colônia de povoamento. O sul dessas 13 colônias tinha um clima mais tropical e, por essa razão, eles vão empregar os modelos da colonização de exploração, certo? Então, eles tinham aí produção de gêneros tropicais, né, o base mercantilista, a utilização de mão de obra escrava,
através da plantation, latifúndio, monocultura, voltada para o mercado externo. Então, bem parecido com o Brasil, inclusive, né? Bom, então, enquanto as colônias do centro-norte aqui, ó, da Pensilvânia para cima, era a colônia de povoamento. De Maryland para baixo, colônia de colonização, né? Exploração, tá? Muito bem. Então, dois grandes blocos diferentes, né? De processo colonial. Beleza. Bom, cada uma das colônias elas eram autônomas, tá? Então todas elas tinham uma autonomia muito grande, todas elas tinham uma liberdade absoluta em relação às outras, né? Apresentavam-se ao poder real lá da Inglaterra separada das demais, né? Tinham aí governadores que eram eleitos pela sua população, o que fazia de alguma forma com que eles tivessem algumas medidas pensando no bem-estar da população, tanto do norte quanto do sul, tá? Bom, o desenvolvimento das colônias do norte não conseguiu ficar restrito à fronteira, né? Então, eles foram organizados os triângulos comerciais, né? O que era isso? A finalidade desses triângulos comerciais era de poder comercializar produtos que eles produziam no exterior, então com outros países. E aí lá eles adquiriam novos produtos e iam revender em outras regiões. Deu para entender? Então assim, ó, eles comercializavam produtos deles com outros países, certo? Então lá eles trocavam por outros produtos que eles vendiam em outros lugares, buscando coisas que eles precisavam, né? Então, sei lá, eu vou dar o exemplo que tem de um triângulo comercial bem comum desse período: o rum, escravo e melaço. Então, lá nas colônias do norte, eles produziam rum, levavam para a África. Lá na África, eles comercializavam isso, trocavam por escravos. Eles não queriam os escravos. Eles queriam um outro produto que eles não conseguiam fazer. Então, eles iam lá na América Central, trocavam os escravos pelo produto que eles queriam, que era o melaço, e levavam o melaço lá para a região deles. Entenderam? Então, assim, por que eles não levavam o rum direto lá para a América Central para trocar pelo melaço? Porque ele não tinha valor. O rum não tinha valor. Então, eles tinham que arrumar alguma coisa que tivesse valor para trocar por aquilo que eles precisavam, certo? Muito bem. Então, estava tudo muito bom, tudo muito bem, até que, um belo dia, a Inglaterra resolve entrar em guerra contra a França, na famosa Guerra aí dos 7 anos. França e Inglaterra têm uma rixa, uma rivalidade aí há muito tempo, né? E no ano de 1756, inicia-se a Guerra dos 7 anos. A Inglaterra estava envolvida em outros conflitos, tá? E aí deixa os colonos... eles ficam desprotegidos. Então, quem vai ter que proteger o seu território, as suas coisas, agora são os próprios colonos, tá? Bom, a França tentou dominar o território ali que era das 3 colônias, certo? Então, os colonos se juntaram para expulsar os franceses e os índios que lutavam do lado dos franceses. Eles conseguem expulsar os franceses e os aliados indígenas. E, nesse momento, vários líderes militares surgiram. Um deles é George Washington. Guarda esse nome que ele volta aqui daqui a pouco, tá? Bom, então enquanto os colonos estavam se virando para não serem dominados pela França, a Inglaterra estava lutando a Guerra dos 7 anos contra a França e sai vitoriosa. Só que ela sai numa crise econômica violenta por conta dessa guerra, por conta dos gastos que ela teve. E aí ela vai tentar recuperar a sua economia abalada. O que ela faz? Ela adota uma política administrativa, né? Pressionando os colonos, cobrando impostos que ela nunca tinha cobrado,
Então, a primeira coisa que ela faz é promulgar a lei do açúcar, estabelecendo uma taxa sobre o melaço comercializado pelos colonos. Eu acabei de explicar, eles queriam melaço, então eles levavam um rum, olha só, os colonos produziam um rum e levavam para a África. Lá na África eles trocavam por escravos, levavam para a América Central. Na América Central eles davam esses escravos e pegavam o melaço, que eles queriam melaço, certo? Muito bem. A Inglaterra falou assim, então sabe o quê? Todo melaço que vocês agora conseguirem, vocês vão pagar um imposto para mim. Aí eles falaram, mas o que diabo você tá envolvida nisso, amiga? Você não faz nada, você não tem que ganhar imposto. Então esse foi o primeiro. No ano seguinte, eles resolvem fazer a lei do selo na Inglaterra. A metrópole inglesa obrigava que muitos produtos dos colonos, como jornais, revistas, livros e até baralhos, fossem taxados com um selo inglês. Aí os colonos falaram assim, olha, Inglaterra, tudo bem, a gente entende, né? Você passou por uma guerra, pipipipopopó, mas não tá dando, vamos parar com isso, né? O que os britânicos fizeram? Exato. Mais um imposto. Agora chamado Lei do Chá. Essa Lei do Chá dava o monopólio da comercialização dos produtos à Companhia das Índias Orientais, uma empresa ligada à Inglaterra. Os colonos ficaram bem chateados, né? Tentaram a conversa, não rolou. Por fim, eles cobraram mais impostos ainda. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um carregamento de chá e jogaram no mar. Simplesmente. Lá no porto de Boston, chegou um carregamento de chá. Os colonos pegaram as caixas, abriram e jogaram no mar. Esse episódio fica conhecido na história como Boston Tea Party. Pensa como os ingleses ficaram possuídos. Muito bravos, eles acabaram decretando as leis intoleráveis. Essas leis intoleráveis determinavam a interdição do Poço de Boston, o julgamento dos culpados em tribunais ingleses, em tribunais no exterior, certo? Tanto em outras colônias como na própria Inglaterra, e a obrigação imposta aos colonos de alojar tropas inglesas no território deles. Aí eles falaram, não, né? Tá de sacanagem, Inglaterra. Você não entendeu ainda que a gente não tá querendo, né, ceder? Então, já que você não tá entendendo, a gente vai organizar um movimento para a nossa independência. Bom, com essas leis intoleráveis, eles tiveram de se reunir. Eles falaram, vamos conversar porque não tá certo. Aí eles se reuniram, fizeram uma reunião chamada Primeiro Congresso Continental da Filadélfia, tá? Escreveram uma petição, pediram fizeram um requerimento pedindo, né, que não houvesse mais as leis do chá, do selo do açúcar, nem as intoleráveis, e mandaram para a Inglaterra. A Inglaterra olhou, Jorge III, o rei da época, leu, rasgou, e aí falou, beleza. Então, os americanos criaram o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, agora com propostas de separação. O primeiro não tinha ideal de separar, agora tinha. Tá? No ano de 1775, eles iniciaram oficialmente a Guerra de Independência, tá? Com a liderança do George Washington, que eu falei para vocês aí, novamente. Tá? Ele foi nomeado comandante das forças rebeldes. E em 4 de julho de 1776 é publicada a Declaração de Independência por Thomas Jefferson, que continha a Declaração dos Direitos do Homem, todas elas baseadas em ideais iluministas, tá? Após a vitória da Inglaterra nas primeiras batalhas, os americanos começaram a vencer, né, as outras a partir de 1777. Benjamin Franklin consegue apoio da França e da Espanha. França e Espanha como chama isso que eu quero falar? Reconhecem a independência, né, das 13 colônias, reconhecem a Inglaterra como não mais metrópole, né, do território, e a primeira Constituição dos Estados Unidos acontece no ano de 1787.
certo? Bom, esse daqui é o processo de independência, tá? Dessas colônias aqui. Como que elas se tornaram o que hoje são os Estados Unidos? Aí isso é mais pra frente, beleza? Então vamos agora para o módulo 11, desculpa, vamos lá para o módulo 11. Revoltas emancipacionistas aqui do Brasil, tá? Bom, por que a gente fala no meio do caminho da independência dos Estados Unidos? Porque ela vai influenciar a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira aqui no Brasil, tá? Então, a independência dos Estados Unidos vai influenciar a Conjuração Mineira aqui, a Inconfidência Mineira, e a Revolução Francesa vai influenciar a Conjuração Baiana aqui no Brasil, tá? Bom, então, de uma forma geral, como eu falei para vocês, o iluminismo ele vai atravessar o oceano, então vai chegar aqui no Brasil também com ideais de emancipação, né? De se tornar livre, certo? A maior necessidade do Brasil aqui, naquela época, era se livrar dos pesados impostos que cobravam Portugal, né? Então, acho que essa era a força motriz das revoltas, né? Por isso que a gente vai ver bem pouco, por exemplo, se falar de fim da escravidão, o movimento republicano, quase nada, tá? Na própria Inconfidência Mineira, né? Essa rebelião, que foi a de maior importância, né, desse caráter, assim, ela tinha, sim, o movimento iluminista como grande influência, tá? Quem vai participar desse movimento de rebelião são intelectuais da época, é uma alta classe social, né, uma elite naquela época. Então, a gente vai ter nomes aí como José Joaquim Maia, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga. Vamos ter a participação de doutores José Álvares Maciel, Domingos Vital Barbosa, Salvador Amaral Gurgel, padres importantes, né, como Manuel Rodrigues da Costa, José de Oliveira Rolim, o Carlos de Toledo Pisa, militares e o Joaquim José da Silva Xavier, o alferes, o Tiradentes, tá? Muito bem, então ele era o mais pobrinho, ele era o mais... fazia mais parte das camadas mais baixas da sociedade colonial naquela época, tá? Bom, os planos dos conjurados era basicamente emancipar, né, o território. É claro que havia, sim, uma força republicana, né, em torno disso, mas não tão forte como talvez, né, pudesse haver, tá? Eles se reuniam, então, durante as noites, né, para conversar sobre como eles fariam esse movimento de revolta. Se reuniam na cidade de São João del Rei, tá? Não chegaram, por exemplo, a uma conclusão em relação à abolição da escravidão, tá? Eles não chegaram a um acordo se eles iriam exigir ou não a abolição da escravidão. E isso é muito perigoso, né? Para um movimento revolucionário naquela época, a escravidão é o que tem de mais cruel, né? E eles não se falava sobre o que se faria com os escravos, tá? Bom, desde a composição dos participantes, né, a conspiração, ela ia perdendo-se num emaranhado de ideias vagas, né, porque era bastante gente, eles tinham pensamentos distintos, eles não tinham uma meta bem definida. A única coisa que eles conseguiram fazer foi definir uma bandeira, né, com a inscrição Libertas quae seratamen, que é uma expressão em latim que significa liberdade ainda que tardia, né? Bom, essa revolução eclode, né, na tentativa de diminuir a cobrança de impostos, né, o principal pretexto, e a ideia era essa, então era eclodir a revolução pedindo o fim de impostos muito altos. Porém, eles foram delatados. Houve um traidor do movimento,
o Joaquim Silvério dos Reis, Brito Malheiros e o Correio Pamplona acabaram contando para lideranças portuguesas qual era o que estava acontecendo. Eles então foram surpreendidos numa reunião, né? E Dona Maria I, a rainha de Portugal na época, acabou trocando a pena de morte dos inconfidentes por bens que eles tivessem, tá? O único que não teve a sua pena de morte trocada por nada foi Tiradentes, porque ele não tinha nada. Provavelmente essa foi a razão, certo? Tiradentes serviu de exemplo, ele foi enforcado e decapitado, né, e esquartejado, exposto em praça pública, para servir de exemplo a todos aqueles que pensassem em trair Portugal, tá? Existe uma história aí, já li coisas sobre isso, de que Tiradentes não teria sido morto, ele teria sido enviado para a África, ficado lá na África um tempo, depois voltado ao Brasil antes de morrer, efetivamente, de morte natural. Tá? Não há nada que comprove isso historicamente, mas a história trata Tiradentes com um certo envolvimento de mártir, né? Ele é muito parecido com Jesus, inclusive. Então, por essas razões, algumas pessoas questionam a história real do Tiradentes, né? Fato é que ele se tornou, sim, um mártir da história brasileira, né? Inclusive, há um feriado em sua homenagem, 21 de abril, né? O dia de sua morte, para vocês terem noção de como ele foi uma figura importante, né? A Conjuração Mineira não saiu do papel, né? Não deu certo, mas chegou perto de dar certo, tá? Junto da Conjuração Mineira vai acontecer a Conjuração do Rio de Janeiro. Essa daí nem fez cosquinha na história, né, em Portugal. Não passou de pequenas reuniões de intelectuais, né, especialmente da sociedade literária. Levava consigo os ideais da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade e fraternidade, mas ela foi abafada antes mesmo de pensar em sair do papel, tá? Outro movimento emancipacionista que ocorreu no Brasil foi a Conjuração Baiana ou a Conjuração dos Alfaiates, essa com uma influência da maçonaria aqui no Brasil, tá? Dava a essa revolta um sentido intelectualizado do movimento, tá? Os líderes desse movimento foram Cipriano Barata, Francisco Muniz Barreto, o padre Agostinho Gomes e o tenente Hermógenes de Aguiar, certo? Porém, neste movimento havia uma participação popular muito maior, tá? De alfaiates, por isso que o outro nome dessa revolução é a Conjuração dos Alfaiates, e também de negros e mulatos, tá? Tinha um caráter social um pouco mais popular, certo? Buscava promover a igualdade racial dentro aí da nossa sociedade brasileira, tá? Em 1799, após ser descoberta a Conjuração Baiana, os representantes mais pobres foram capturados e executados, foram mortos, tá? E os líderes ligados aí à maçonaria, à intelectualidade, foram preservados, não foram mortos nem presos, nada disso, tá? Outro movimento emancipacionista de interesse, aqui, de algum destaque, turma, é o movimento da Revolução Pernambucana, tá? Eclode em 1817, e esse tinha uma tendência republicana muito interessante, tá? Também tinha uma participação muito grande da maçonaria, tinha alguns líderes intelectuais, militares e membros da Igreja Católica, certo? E o seu grande objetivo era transformar se não o Brasil, mas, né, pelo menos ali a região, em uma república, tá? Essa rebelião chega a receber a adesão de outras regiões do Nordeste, mas ela foi também violentamente abafada por famílias de destaque, né, da colônia portuguesa, que estavam aqui no Brasil, e ela não conseguiu sair também
como algo que forçasse Portugal a um diálogo com o povo, né? Dessa forma, as nossas revoltas emancipacionistas, apesar de terem tido significados, né, para o nosso processo de independência, não conseguiram uma repercussão global, né, nem nacional. E aí não tiveram qualquer tipo de influência no que a gente pode falar, né, de movimento, de libertação, de liberdade, nada disso, tá? Nossa independência vem aí de uma vontade de Portugal mesmo, né? A gente vai falar disso mais pra frente. E os movimentos populares no Brasil nunca tiveram grande influência na política ou na economia nacional como um todo, tá? Bom, turma, é isso. Então, façam, por favor, aí os TCCs, as apostilas. E, por gentileza, dúvidas, me perguntem no direct, tá bom? Um beijo e até a próxima.